Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 12 de novembro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17, que diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que o João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, esse é um dos mais belos textos das Escrituras, texto em que nos mostra a importância, aliás, não só a importância, mas a necessidade de sermos batizados. Pois se pudéssemos resumir esse pequeno trecho numa só assertiva, numa só frase, poderíamos dizer: se Jesus, que era Deus encarnado, nosso Emanuel, se ele mesmo cumpriu, como ele chama aqui, toda a justiça, se ele mesmo se colocou para ser batizado nas águas do batismo, se ele se colocou nesta condição para iniciar o seu ministério, primeiro ele deveria ser batizado. Se ele fez isso, por que nós, meus irmãos, por que nós não faríamos? Ele, portanto, é para nós um exemplo maior do cumprimento deste sacramento, que é o batismo, da obrigatoriedade que temos, portanto, de passar pelas águas do batismo. Não é algo facultativo, não é apenas uma escolha, uma possibilidade, se vamos ou não, mas é, meus irmãos, uma necessidade espiritual, é um princípio espiritual, porque, como o próprio texto nos mostra, assim que ele foi batizado, uma pomba simbolizando o Espírito Santo desceu sobre ele, e a própria voz de Deus do céu declarou que aquele que estava sendo batizado era seu filho, seu amado filho Jesus, em quem ele, portanto, tem, como diz o texto, tinha prazer. Assim, meus irmãos, nós, então, em resumo, não podemos deixar de lado a importância, a necessidade e a obrigação do batismo. Se você ainda não é batizado, se você está numa igreja, se você está ali, entre aspas, congregando, porque você ainda não se batizou, portanto, você ainda não é efetivamente membro daquela comunidade, portanto, procure seu pastor e vá se batizar, porque esse é um mandamento do Senhor, essa é uma ordenança das Escrituras, esse é um sacramento, meus irmãos, que deve ser cumprido em nossas vidas. Repito, se o próprio Senhor Jesus cumpriu toda a justiça, por que nós não cumpriríamos? Senhor, abençoe o dia dos meus irmãos, seja com eles, Senhor, e venha suprir as suas necessidades, suas limitações. Senhor, que tu possas tocar naquilo que seja, neste momento, Senhor, necessário para uma mudança de vida, para, Senhor, uma mudança de pensamento, para uma conversão genuína de coração. Abençoe o dia dos meus irmãos, seja com eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.